Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre Os Mistérios de Udolpho, da escritora inglesa Anne Radcliffe, publicado pela primeira vez em 1794. Eu li Os Mistérios de Udolpho através dessa edição aqui belíssima da editora Pedra Azul, que foi lançada no final de 2015. É uma edição em 2 volumes, só isso que me incomodou nela, mas é uma edição muito bonita, com essas capas que a Pedra Azul sempre capricha ao máximo. E assim, eu tive muita curiosidade de ler esse livro, que é um verdadeiro calhamaço de mais de 600 páginas, desde que eu li Oscar e Amanda, que inclusive já tem vídeo resenha aqui no canal, porque eu fiquei sabendo que Oscar e Amanda, quando foi lançado, incomodou um pouco a popularidade de Os Mistérios de Udolpho. Então eu fiquei muito curioso, porque eu gostei muito do romance da Regina Maria Roche, então eu precisava ler Udolpho para saber não só qual dos dois era melhor, mas porque eu imaginava que Udolpho era tão bom quanto Oscar e Amanda. Mas a verdade é que eu não gostei tanto assim dos Mistérios de Udolpho, por uma série de motivos que eu vou tentar explicar agora para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de adverti-los que esse romance traz vários termos franceses, italianos, ingleses, que eu certamente não saberei pronunciar corretamente. Então, por favor, me perdoem por isso desde já. Os Mistérios de Udolpho têm uma narrativa que se localiza nos finais do século XVI. A história se passa na província da Gasconha, na França, onde reside o Monsieur Saint-Albert com a sua esposa, seus filhos e alguns criados em uma propriedade chamada La Vallée. E eles têm uma vida muito simples, muito humilde. Inclusive, Saint-Albert já vem dos tumultos da cidade, buscando tranquilidade no campo. E ele vai ficar super abalado com a morte de 2 de seus filhos. Vai lhe sobrar apenas a Emily, que é uma jovem muito bela, muito bem educada. E esses 3 personagens, Saint-Albert, Emily e a mãe dela, vão viver assim, de uma maneira muito contemplativa, eu diria. Porque uma das características maiores aqui desse livro é o paisagismo da autora, que é assim, muito perceptível, desde o começo até o final. A autora se debruça assim, em descrever minuciosamente várias e várias passagens da França, paisagens rurais, paisagens agrestes, que fique bem claro. E essas descrições minuciosas muitas vezes até cansam o leitor, porque são dezenas de páginas assim, só descrevendo paisagens. E o Saint-Albert tem o costume de sair com a família para o campo apenas para contemplar paisagens. E essas contemplações são assim descritas com muitos e muitos detalhes que deixam assim a leitura um pouco cansativa. Deve-se lembrar que isso aqui é um romance do século XVIII, que realmente tem um ritmo mais lento do que os romances do século XIX, mas por ser um romance do final do século XVIII, eu achei que toda essa lentidão aqui nesse livro chega a ser até um defeito. Logo no começo do livro, a mãe de Emily, a senhora Saint-Albert, também acaba falecendo. E isso deixa Monsieur Saint-Albert muito abatido, e a Emily também, é claro. Mas o que a põe mais abalada mesmo é o fato de que ela surpreende o pai beijando em pranto desesperado a foto de uma outra mulher. E Emily não consegue entender aquilo, mas por outro lado ela não quer perguntar nada ao pai, pois ela receia desgostá-lo ainda mais, ele que está passando por um momento tão difícil, por essa perda irreparável. E Saint-Albert logo adoece também, com grave risco de morte, e recebe de um médico a sugestão de fazer uma viagem para Languedoc, para que ele mude de ares e, quem sabe, recupere a sua saúde. Assim, Monsieur Saint-Albert prepara carros e cavalos para fazer uma longa jornada até Languedoc, mas não pensem que ele vai pelo caminho mais usual, pelo caminho mais próximo. Ao contrário, ele vai percorrer o caminho mais escabroso, o caminho mais difícil, mais longo, com o único objetivo de conhecer e apreciar mais paisagens. E aí vocês já devem supor o que nós vamos ter aqui
mas dezenas e dezenas de páginas em que a autora faz assim, descrições muito minuciosas dos penhascos, dos atalhos, dos bosques, dos vales, dos galhos, das ladeiras, de tudo, enfim, de toda a paisagem. E a Emily e o St. Aubert, claro que vão fazer toda a apreciação do ambiente, contemplações, e eles poetizam tudo, porque a poesia é outro fator bastante presente aqui nesse livro. Todos os capítulos vêm introduzidos por poesias. Inclusive, a autora, em alguns momentos, termina suas frases com versos de poetas famosos, sendo os mais recorrentes aqui nesse livro Johnson, Shakespeare e Milton. E a própria Emily St. Aubert, ela compõe poemas, ela tem o hábito de ler, ela lê muito Ariosto e também vai ler logo em seguida um pouco de Petrarca, por influência do Valancourt, que é um outro personagem que ainda vai aparecer aqui nessa história. Enfim, a influência da poesia aqui nesse livro, nesse romance, é muito forte mesmo. E no meio deste longo percurso eles vão encontrar esse caçador desconhecido no meio da estrada, que é Valancourt, que caça mais por diversão, por prazer do que por necessidade, e faz logo amizade com St. Aubert, porque Valancourt também é um grande apreciador de paisagens, e ele decide seguir esse itinerário pretendido pelo St. Aubert, nem que seja até um determinado local em que o Valancourt quer chegar. Ele se oferece também para dar uma orientação mais acertada de onde fica Languedoc. E assim eles seguem juntos nessa viagem e vão fazendo pequenas paradas em vários chalés. E aqui eu destaco mais um defeito desse livro, que são vários e vários hiatos. Os vários pousos feitos por St. Aubert eu vejo assim como fatores que poderiam ter sido suprimidos desse livro, sem nenhuma perda de compreensão, sem nenhuma perda de entendimento, só fizeram com que a obra ficasse ainda mais extensa. Um desses chalés ficava perto do castelo de Château-le-Blanc, que estava desabitado e que diziam ser mal assombrado desde que falecera sua antiga moradora, a Marquesa de Villeroy. E a Emily percebe que sempre que a Marquesa é mencionada por alguém, o pai dela fica muito desconcertado. E, de fato, a doença de St. Aubert se agrava após ele tomar conhecimento de que eles todos estão ali tão perto do castelo de Château-le-Blanc. O caso é que ele acaba falecendo mesmo. Mas antes de morrer, ele pede que a Emily volte a La Vallée para destruir certos documentos indicados por ele e pede que Emily não leia esses documentos tão secretos. E pede também que ela vá morar com a sua tia Madame Cheron, que é irmã dele, e também que o seu corpo seja sepultado junto ao túmulo dos Villeroy. Então a Emily volta a La Vallée, vai cumprir aquilo que foi determinado pelo seu pai, mas quando ela vai destruir os documentos, inevitavelmente ela acaba passando os olhos por eles e vê algo que a deixa muito assustada. E a autora faz um grande segredo disso que a Emily viu, e assim ela vai acumulando vários e vários mistérios aqui ao longo dessa história, que até de certa forma deixam o leitor um tanto impaciente, já que todas as soluções ela parece estar guardando para o momento final do livro. E em La Vallée quem vai aparecer é o Valancourt, que finalmente vai declarar o seu amor por Emily, e eu devo desde já falar da minha antipatia por esse herói que é o Valancourt, ou melhor, por esse herói que não é o Valancourt, porque ele não age como um herói de fato. E o engraçado é que quando o Valancourt está declarando seu amor para Emily, quem vai surpreendê-los é a Madame Cheron, a tia de Emily, que vai ficar super indignada por encontrar a sua querida sobrinha ali, a sós, com um estranho. E por mais que a Emily tente se explicar, ela é muito severa, muito rígida, censura mesmo a Emily e a leva imediatamente para sua casa, Toulouse. E Madame Cheron vai se opor a um possível relacionamento entre a sua sobrinha Emily e Valancourt, porque ela acaba descobrindo que esse rapaz é um verdadeiro pé rapado que vive às custas de um irmão mais velho. Mas aí depois ela acaba mudando de ideia quando ela descobre que o Valancourt também é parente de uma pessoa muito influente da sociedade, então ela acaba permitindo depois que ele visite a Emily. Pouco tempo depois, Madame Cheron começa a ser cortejada por um homem italiano chamado Montoni, que vem a ser o grande vilão dessa história. Mas assim, gente, o grande vilão entre aspas, porque pelo menos para mim, ele não pareceu assim um vilão tão assustador.
Antes de eu começar a ler esse livro, eu já tinha visto alguns comentários de que essa história ia ter um vilão muito sinistro, muito assustador, e que era mesmo assim muito perverso, um verdadeiro monstro. E eu não vi nada disso, não achei ele um vilão assim tão assombroso. Eu particularmente achei muito mais terríveis o Coronel Belgrave, de Oscar e Amanda, e a Condessa de Roskelin, de St. Clair das Ilhas. O certo é que Montoni, na realidade, é um homem muito ambicioso. Isso ele é. E é capaz de fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Tanto que ele só decide casar com Madame Cheron porque ele tinha ouvido falar que ela era uma viúva que tinha certa fortuna. E Madame Cheron, por sua vez, também ouvira falar que Montoni tinha lá algum recurso. E os dois acabam se casando meio que enganados, né? Porque quando eles descobrem que nenhum nem outro tem lá grandes fortunas, eles ficam muito decepcionados e a relação dos dois fica assim insustentável. Mas Montoni, que está disposto a tudo para conseguir enriquecer a qualquer preço, ele vai usar a jovem Emily St. Aubert para atingir aí os seus objetivos. É claro então que ele vai proibir o relacionamento da Emily com Valancourt, por ele ser um homem pobre, e deseja conseguir um marido rico para ela, para de certa forma ele também ser beneficiado. É nesse ponto que o Valancourt vai propor uma fuga a Emily, mas ela, que é uma jovem muito moralista, muito escrupulosa, jamais consentiria em fugir com ele sem o consentimento da sua tia. E o Montoni fica assim um tanto apreensivo, com medo de Emily de uma hora para outra escapar e ele perder a oportunidade de enriquecer. Decide então urgentemente levar ela e a nova senhora Montoni para o castelo de Udolpho, na Itália. E nesse castelo de Udolpho, Emily vai passar por grandes padecimentos, não só provocados por Montoni, mas também pelo conde de Morano, que é um homem que deseja casar-se com Emily, e que todos pensam também ser um homem rico, mas na realidade ele não é. E quando Montoni descobre isso, ele acaba cortando as relações com o conde Morano, mas ele vai ter logo em seguida um plano de raptar Emily. Enfim, ela vai sofrer muito nesse castelo, não só essa pressão desses dois homens, como também uma pressão sobrenatural. Há uma tensão sobrenatural muito grande nesse livro, mas um sobrenatural entre aspas, porque você nunca sabe se o que está acontecendo é de fato sobrenatural ou se é algo que pode ter uma explicação lógica. Então, a autora constrói assim uma linha muito tênue entre o real e o sobrenatural. E isso é muito bem feito, muito bem construído aqui dentro desse livro, algo que realmente é digno até de elogio, pois a Anne Radcliffe consegue manter o suspense aqui na história através dessa linha tênue entre o real e o sobrenatural. E aqui vão aparecer vários elementos do romance gótico, já que esse romance é um dos pioneiros do gênero, né? Você vai ter aqui passos, sons de músicas esquisitas, em horários inviáveis. A Emily vai ouvir vozes, ela vai ver coisas assim inexplicáveis. Enfim, são vários elementos góticos que vão assim deixá-la profundamente perturbada, em um estado assim de muita tensão mesmo. Ela sofre muito nesse livro, até finalmente tudo se resolver. E eis um outro grande defeito que eu encontrei aqui em Udolpho, que são as resoluções dadas pela autora a todos os mistérios que são construídos ao longo do romance. A autora cria uma expectativa muito grande no leitor com relação à resolução desses problemas, desses mistérios, que quando finalmente elas são apresentadas, o leitor fica pensando, puxa, foi só isso? O leitor esperava algo mais, esperava uma solução mais convincente, porque a solução desse livro realmente, por mais que tenha alguma lógica, não me pareceu, se não convincente, pelo menos suficiente. Contudo, apesar de terem sido assim vários os fatores que me incomodaram, que me desgostaram nesse livro, a verdade é que ele permaneceu assim comigo por um longo tempo. Depois que eu terminei a leitura, eu ficava lembrando muito da história. Isso deve ser um mal de todo calhamaço, né? A gente tem essa propensão a se apegar mais a essas histórias que a gente demora mais tempo para ler. E é bem verdade que eu simpatizei muito com essa personagem querida que é a Emily St. Aubert, sua personalidade, sua austeridade de caráter, sua maneira de ser, sua maneira poética de encarar a vida. Tudo isso, de certa forma,
fez valer aqui a leitura de Os Mistérios de Udolfo. E quem tiver interesse em conhecer mais das minhas impressões de leitura de Os Mistérios de Udolfo, tanto positivas como negativas, eu vou deixar aqui abaixo o link de uma resenha escrita que eu fiz dessa obra, uma longa resenha por sinal. Quem tiver paciência para ler, o link vai estar aí disponível. Então fica aqui a dica dessa leitura para vocês, embora nem eu mesmo saiba dizer se um dia eu vá reler Os Mistérios de Udolfo.